Iniciamos mais uma gravação do Café com Zé, esse podcast que é para levar conteúdo, histórias verdadeiras, histórias autênticas e que você tire algum insight para transformar a sua vida profissional e também, quem sabe, a pessoal. Nós trazemos cada vez pessoas de diferentes áreas, diferentes idades, diferentes contextualizações para que você consiga se sentir acolhido e entenda que sempre tem aquela história que vai conectar com você, sempre tem aquela passagem que vai fazer sentido na tua vida. Então hoje, antes de eu apresentar a nossa convidada aqui, a gente vai inverter os papéis, normalmente é o contrário que acontece, mas hoje eu vou judiar dela. Hoje é minha vez de perguntar, tô brincando. Eu peço para que você siga, compartilhe, divulgue esse episódio se fizer sentido para você, porque com certeza vai mostrar para a plataforma que tem relevância e que ele vai poder ser entregue para mais pessoas, proporcionando que cada vez nosso engajamento aumente e consigamos perdurar esse projeto por muitos e muitos anos. Hoje a gente vai bater um papo aqui. Ela é muito nova, bicho, pelo que ela já faz. Vocês vão entender no final desse episódio. Carol Pascovitch é a nossa entrevistada de hoje. Obrigado pela oportunidade. A gente vai conhecer um pouquinho dela. Ela tem só 26 aninhos, cara, e já tem uma responsabilidade profissional aqui absurda, hein? Obrigado, Carol. Obrigado pela presença. Zé, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que é corrido. Um pouquinho, mas eu que agradeço. É um prazer estar aqui, um prazer enorme. E agora invertendo os papéis, né? Normalmente é você que pergunta, hein? Exatamente, eu tô até com medo. Eu falei, olha, Zé, você me passa o que você vai perguntar? De jeito nenhum. Mas eu quero deixar claro que ela também não passa pra gente. Tá? Ela não passa, então agora a gente vai fazer de jeito nenhum. igual. É a inversão dos papéis. Fala um pouquinho pra galera entender um pouco quem é a Carol. Bom, Carol, uma jornalista, sou apresentadora da Rádio CBN, né, do programa principal da Rádio CBN, das 9 ao meio-dia no ar. E eu tenho só 26 anos, né? Eu me formei em jornalismo em 2019, aí logo depois veio a pandemia, fiquei 2 anos parada. Falei, não quero mais saber disso, acho que não é para mim, mas a rádio que é a rádio que eu trabalho, que é a CBN, né? É da minha família, meu pai que fundou. E aí eu tava muito tempo em casa, eu falei, não, eu preciso voltar a fazer o que eu amo. É a única coisa que eu gosto de fazer, né, profissionalmente falando, então eu preciso voltar pra rádio. Aí voltei, e no dia que eu voltei, na época que eu voltei em janeiro. E tinha toda uma equipe já formada, tinha os apresentadores, eu voltei como uma estagiária, apesar de já ter me formado, eu falei, não, eu quero voltar como uma estagiária, porque eu fiquei 2 anos parada, então eu precisava reaprender tudo. Voltei como uma estagiária, em 2 meses, 2 pessoas, que eram peças fundamentais da rádio, saíram. Falei, meu Deus, então calma aí que agora de estagiária eu vou ter que... Pegar uma âncora. vou ter que dar um empurrãozinho. Mas ainda não estava apresentando nem nada, mas já tinha uma responsabilidade muito maior nas minhas costas, né? E aí isso foi em 2022, né? Em janeiro de 2022. Em março essas 2 pessoas saíram, outra pessoa assumiu o programa. E em outubro tinha eleição para presidente do Brasil. A apresentadora saiu também, a apresentadora que estava lá saiu, e no meio de uma eleição, no meio de um período que é muito complicado para nós jornalistas, a gente saiu agora da eleição municipal e foi a primeira vez que eu vivi de fato isso, foi uma loucura. E então a eleição é um momento de muito trabalho para os jornalistas, e aí eu falei, meu Deus, agora é comigo, porque antes tinha essa outra pessoa, né? Depois que ela saiu, eu falei, meu Deus, agora é comigo. E desde então, né, desde outubro de 2022, eu estou à frente do jornalismo, lógico, com todas as pessoas que estão comigo hoje na rádio. Sem eles não faria acontecer, mas com essa responsabilidadezinha, viu, Zé? Bem grande. E, Carol, por que o jornalismo? Olha, eu acho que eu nunca pensei em outra coisa. Não me lembro de pensar em fazer medicina, direito, engenharia, até porque eu sou totalmente de humanas, mas nunca pensei em fazer outra coisa porque o meu pai, ele era narrador esportivo, né? Meu pai começou com basquete, mas depois ele migrou para o futebol. E eu vivi a minha infância ouvindo meu pai, vendo o meu pai e até indo no local de trabalho dele, que era
em rádio, que era na Rádio CBN de São Paulo também, né? Em estádios, então eu vivi nisso e eu nunca pensei em fazer outra coisa. E o meu pai, ele sempre falava, não, você tem vocação para isso. E eu sempre fui muito tímida e eu não conseguia enxergar essa vocação, porque eu sempre fui muito tímida. Eu tenho até um vídeo que ele me colocou na frente da televisão, ia ter jogo Palmeiras e Corinthians, não me lembro. Ele queria que eu fizesse a chamada pro jogo. E aí eu super travada, porque eu morria de vergonha, sempre fui muito tímida e meu pai, ele enxergava esse potencial em mim. E aí quando chegou na época do colegial, eu não pensava em fazer outra coisa, eu não me via fazendo outra coisa. E eu sempre quis ser apresentadora ou repórter, eu nunca pensei na parte de ficar atrás das câmeras ou assim, na produção, na produção ou assessoria. Eu sempre quis queria aparecer de fato, queria ser apresentadora, queria ser repórter. Meu sonho inicial era a TV, confesso pra você que eu nunca tive vontade de rádio, porque eu entrava no carro, meu pai colocava rádio de notícia, né? Qualquer ocasião, não era música que tocava no carro do meu pai. Não conseguia nem ouvir sertanejo da época. Não, meu querido, era só rádio de notícia. Então eu até queria deixar meio de escanteio assim o rádio. Só que aí, depois que eu fui jogada no rádio, literalmente, eu vi que é uma paixão, assim, e o jornalismo uniu com o rádio e aí ela foi uma das pessoas que não se apaixonou pelo Justin Bieber, porque ela não ouvia as músicas dele. Não, eu ouvia rádio, eu ouvia CBN, inclusive, só a notícia. Mas e você falou que você também era tímida quando você era criança, mas essa timidez sempre gerou comunicação? Como é que foi isso? Eu sempre me comuniquei muito bem com quem eu conhecia. Então, eu sempre, na família, com os meus amigos, eu sempre me comuniquei muito bem. Eu só não conseguia falar com quem eu não conhecia, assim, morria de vergonha. Até hoje eu sou bem tímida, tenho medo de falar em público, para você ter ideia. Isso até parece incoerente para uma jornalista, mas eu sempre fui muito tímida. Só que o jornalismo, ele me ajudou muito com isso, principalmente depois que eu comecei a apresentar, isso se transformou. Hoje eu consigo me comunicar muito melhor com as pessoas. E quando foi esse período de faculdade que você ingressou no jornalismo, como é que foi isso em questão de estudar, aprender e ao mesmo tempo poder viver o jornalismo? Porque você vem de uma família que tem o jornalismo na veia. Isso foi maravilhoso, porque desde o primeiro dia que eu pisei na faculdade, eu tenho contato com o jornalismo, a parte prática. E eu não descarto a faculdade, foi muito bom para ensinar a base, de fato, mas eu falo que 90% de tudo que eu sei do jornalismo eu aprendi na prática. E a prática, desde o primeiro ano, foi, assim, excepcional. Eu sei que muita gente não tem essa oportunidade, né? Porque um estágio não é muito bem remunerado, enfim, às vezes não tem a oportunidade, de fato, de estar no meio de comunicação. E eu consegui aprender desde o início, só que as pessoas tinham medo de me cobrar na rádio. Eu sempre falo isso, porque as pessoas, não vamos cobrar da Carol, não. E eu sou uma pessoa que eu só funciono antes, né? Agora sei das minhas obrigações, então eu faço. Mas antes, pra eu fazer, eu faço, mas você tinha que me cobrar. Ó, Carol, você tem que fazer isso, isso, isso. E as pessoas não me passavam. Aí começou a me incomodar. Aí depois que o meu pai faleceu, eu resolvi sair da rádio no estágio. Eu fiz estágio num jornal impresso no de hoje, fiquei 3, 4 meses lá, porque eu queria que as pessoas me cobrassem, eu queria aprender, eu queria evoluir. Eu sentia que na rádio, naquele momento, eu não ia evoluir de forma alguma, porque eu precisava dessa cobrança. Aí fui pro jornal, depois passei um ano e um mês, na verdade, fazendo estágio no G1 também, que me ensinou bastante. E eu atribuo muito do meu conhecimento, assim, ao estágio. Você falou um negócio que é legal, porque a sua família hoje, ela tem a rádio, ela é proprietária da rádio, tem uma sociedade nessa rádio, mas você quis começar como estágio. E é muito louco, como que foi isso na cabeça da Carol, essa vivência de, ao mesmo tempo que você, aspas, é dona perante as pessoas, você, como pessoa, quis começar como estagiária, quis entender os processos e começar de baixo. Qual que é esse contraponto aí? Como que é essa vivência? Ô Zé, eu nunca pensei em começar sem ser estagiária, na verdade, porque eu odeio fazer as coisas mal feitas. Eu me cobro muito, assim, todos os dias. Inclusive, vou ao ar todos os dias
Hoje eu termino o programa e falo, nossa, hoje não foi tão bom, ou poderia ter melhorado nisso. Então eu jamais aceitaria entrar e fazer uma função de alguém que está ali há muito tempo. Então eu precisava aprender, porque eu estava 2 anos parada também, e muda muito de um meio de comunicação para o outro. Então eu sempre, apesar de ser dona, não gosto nem de falar dessa forma. Eu nem gosto de falar dessa forma, porque ali na rádio eu falo que ninguém é chefe, ninguém é líder de ninguém. Time. É um time, é de fato um time. Então acho que foi muito natural. Eu nunca pensei em não ser estagiária naquele primeiro momento. Eu precisava ser estagiária, na verdade. E você vem de querendo ou não, a CBN é uma rádio jornalística, né? Que você notícia. E cara, como que é isso? Porque uma coisa é você fazer entretenimento apenas. Soltar música, falar dancinha, fazer aquelas piadas, um programa da Band, por exemplo, mas outra coisa é você ter que captar a notícia. E normalmente a gente sabe que o que viraliza não é a coisa que é boa. Você não vai contar. A não ser que o cara daqui de Rio Preto tenha ganhado na Mega Sena. Do contrário, o que vai viralizar, o que vai dar manchete, pelo menos, são coisas que às vezes não são tão agradáveis de dar. E como que é essa postura de um jornalista? Porque talvez seja uma das primeiras que eu vou fazer essa pergunta. Eu não fiz ainda. Como que é a postura mediante a certos tipos de notícias? Que você tem que estar lá em qualquer horário, você tem que estar disposta 24 horas por dia, a notícia tem que chegar rápido, você não pode esperar muitas vezes de um dia para o outro que você perde o time. Como que é essa logística na rádio? Jornalista não tem horário de trabalho. Jornalista não é uma ciência exata. Jornalismo não é uma ciência exata, então você não tem horário de trabalho. A gente tenta sair dentro do nosso horário e às vezes a gente super consegue, porque hoje, por exemplo, dia de hoje, nada aconteceu até o momento. Não tivemos nenhuma apreensão de nada. Agora, nesse exato momento, nada extraordinário ou muito grave aconteceu. Então, a gente segue a nossa vida, falando de coisas que estão acontecendo na cidade, sessão da Câmara, por exemplo, que hoje é um dia de sessão da Câmara, as coisas cotidianas. Agora, aconteceu um crime às 9 horas da noite. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu carro e ir. Não tem o que você fazer, tem que ir para a delegacia, ou você tá pegando fogo em algum lugar, você tem que ligar para o corpo de bombeiros. E a gente trabalha muito com a rede, né, com São Paulo Rede. Então, às vezes, eles precisam daquela informação que está acontecendo aqui na região e você trabalha sem ter hora para acabar. O jornalismo não tem hora, você não tem um horário de trabalho. Quem fala que você tem um horário de trabalho são, lógico, emissoras que têm uma produção, que têm uma equipe muito grande, mas no nosso caso, que a nossa equipe, querendo ou não, é pequena, e aqui em Rio Preto a maioria, né, das equipes são pequenas, são redações pequenas, você não tem horário, você pode ser escalado a qualquer momento. E como que chega? Eu sempre tive essa curiosidade, tá? Se você puder responder, você responde, senão você não responde, mas como é que vocês têm acesso à notícia tão rápido, bicho? Porque nem na internet sai os negócios e já estão dando. Esse jornalista é foda, viu? Olha, depende, tem fontes, né? Então a gente, ao longo da profissão, a gente vai conquistando algumas fontes, então eles passam as informações à própria população. Isso que é muito legal. A gente sempre divulga o nosso WhatsApp, então a população mesmo. Aconteceu um acidente aqui na BR. Aí você vai checar e é um puta de um acidente. Ou, mataram um cara aqui na minha rua. Você vai checar e que é uma puta notícia, né? E aqui em Rio Preto, por ser uma cidade pequena, entre aspas, os jornalistas, a comunidade dos jornalistas se ajuda muito, isso que é muito legal. Então, você é do Diário da Região, da TV Tem, às vezes a gente se conversa para falar, olha, aconteceu tal crime, todo mundo vai lá, porque a notícia ela precisa ser compartilhada com mais pessoas possível. Então, acho que isso é muito bacana, assim, do interior. Nunca trabalhei na capital, né? Mas aqui no interior é muito legal por conta disso. Essa era a próxima pergunta, já que você já está falando. Você tem sonho de voar voos maiores, sair daqui? Tenho, mas como a rádio é aqui, assim, lógico, o meu sonho era ser apresentadora de TV. Esse era o meu sonho inicial, morar no Rio de Janeiro, idealizava isso. Só que quando a gente vai crescendo e amadurecendo, hoje eu vejo que eu consigo realizar os meus sonhos aqui de Rio Preto, sabe? Eu tenho muitos sonhos de expandir, mas em questão da rádio, entendeu? De expandir. Melhorar estruturalmente. Isso, de entregar para mais pessoas em mais plataformas, mas aqui. Acho que o meu sonho de sair, de ir para uma capital,
seja São Paulo ou Rio de Janeiro, eu acho que já ficou distante, mas não descarto, nunca descarto. Mas hoje em dia quero fazer acontecer aqui em Rio Preto, porque acho que a gente tem estrutura para isso, entendeu? Aqui. E até falta, né? Verdade. Exatamente. E acho que Rio Preto é uma cidade que está crescendo muito, cada vez mais as pessoas estão consumindo, só que o problema das pessoas é elas quererem consumir informação muito rápida, de qualquer meio possível, então acreditam em tudo que vem, essas páginas ganham muita força, e aí é quem faz o jornalismo sério, que demora para apurar as coisas, vai ficando para trás. Então, acho que a minha ideia para o futuro é tentar unir, né? Tentar chegar em todas as pessoas o mais rápido possível, mas aqui dentro de Rio Preto. O meu pai, ele quis trazer a CBN para cá porque ele acreditava muito que Rio Preto era uma potência. E eu também acredito que Rio Preto é uma potência. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas, que você enxerga hoje para o jornalismo, para o jornalista e para a classe de uma forma geral, a tecnologia versus, igual você falou, das informações, as famosas fake news, informações que nem sempre são tão confiáveis, mas que elas existem e elas impactam muito, seja na política, seja no futebol, seja num crime, seja num roubo, seja qualquer que for a situação. Como que você enxerga hoje essa evolução da tecnologia, que também é uma puta ferramenta, mas a forma que é usada dentro do teu meio? É muito complicado, Zé. Hoje a gente bate de frente e a gente perde, muitas vezes, com páginas que pegam as nossas notícias e replicam, ou páginas que recebem, por exemplo, a gente recebe um acidente, só que a gente tem todo o trabalho de checar, então você tem que ligar na polícia, ou você tem que ir até o local, isso demanda tempo. Eles simplesmente recebem e postam, então você entende que o caminho é muito mais rápido deles? Muito mais rápido e muito mais fácil, só que nem sempre é o certo. Às vezes a gente já viu várias divulgações de acidentes, por exemplo, divulgando, um corpo encontrado em Mirassol. Não era em Mirassol, era um canavial do Nordeste, vamos supor. Então, assim, a informação, a tecnologia auxilia a gente chegar até o nosso público, né, de uma forma mais fácil, só que aí também tem essas pessoas que sem estudo, que sem noção nenhuma de jornalismo conseguem chegar também. Então a gente bate de frente e perde com essas pessoas. Mas ao mesmo tempo, a nossa informação chega a muito mais pessoas. Porque antigamente o rádio só conversava com quem estava sintonizado no rádio. Hoje a gente conversa com quem está no Instagram, com quem está no Facebook, com quem está no site, com quem está no aplicativo. A gente conversa com muito mais gente. Então são os prós e contras, mas o jornalismo acaba perdendo muito para essas pessoas que não são jornalistas e fazem jornalismo. Então acho que precisa de políticas públicas mesmo para proibir essas pessoas, de exigir um diploma, né, de exigir uma qualificação profissional para você sair postando as coisas. Você acha que tem possibilidade de a gente resolver isso num médio prazo, por exemplo? Você enxerga algum caminho disso? Não, sendo bem sincera, acho muito difícil, porque a gente não consegue controlar golpes que acontecem todos os dias. As pessoas estão perdendo muito dinheiro em golpes e, infelizmente, a internet não é a pessoa, né? É um dispositivo. Lógico, tem uma pessoa atrás daquele dispositivo, mas é muito difícil encontrar essa pessoa. Então, como que você vai... É pouco rastreável, a verdade é essa. Então, eu acho assim, muito difícil. Acho que é um problema que não vai ter solução. Nós, que fazemos um jornalismo sério, que vamos ter que rebolar, né? Usando esse termo, para tentar sair na frente, mas te confesso que é difícil e não é só uma reclamação minha, não. Vejo isso de toda a comunidade de jornalistas que sempre falam que é uma... Quando a gente fala, por exemplo, de um jornalismo sério, idôneo e que tem um processo da chegada, recebimento da notícia até, vamos falar assim, da postagem dela, da divulgação dela, como que é o caminho disso? Agora eu vou falar como curioso, tá, mesmo? Eu sempre quis saber, beleza, Carol, morreu um cara. Então tá bom, você vai levantar, você vai falar assim, beleza, recebi a notícia. Como que é esse processo interno jornalístico até a divulgação dessa matéria? Eu aprendi, e isso eu sigo à risca, que a gente só passa a informação que foi nos passada por fontes oficiais. Então, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, qualquer informação oficial. Então, às vezes é um caminho bem difícil, porque morreu uma pessoa em Bálsamo. Aí você tem que descobrir quem que é o delegado que está cuidando desse caso.
Já foi para a delegacia? Já está com a polícia civil? O delegado está trabalhando naquele dia? Eu tenho contato desse delegado? Porque muitas vezes eles não passam o celular deles, né, o contato deles. Então, esse caminho às vezes é muito difícil. Quando você tem mais tempo na profissão, você tem muito mais fontes. Por exemplo, eu voltei para a profissão em 2022, então estou aí 2 anos e meio no jornalismo. Então, às vezes, eu ainda sinto uma grande dificuldade, confesso para você, de conseguir uma informação rápida. Eu tenho que ligar, você liga em um lugar, eles te passam para outro lugar. E aí você vai até você conseguir. E às vezes você precisa ir até o local, porque você não consegue informação, entendeu? E aí, você conseguiu essa informação, aí você tem que, no caso do rádio, além de dar a informação, vocês também hoje têm internet, que vocês têm que publicar essa num site, Isso. Em uma rede social. Aí você tem que ter um jornalista, que vai construir essa matéria, passa por uma aprovação até a postagem? Normalmente, como o rádio ele proporciona que a gente consiga dar a informação muito rápido, né? Por exemplo, um jornal. É só no dia seguinte que ele vai publicar. A TV tem o horário dos programas, né? Então, você tem o horário certinho. Agora, aconteceu um crime aqui. Liguei para a polícia. O que aconteceu? Um homem de 30 anos morreu baleado no bairro tal. Eu já tenho essas informações na minha cabeça, então eu vou escrever ali rapidinho, vou falar no ar, depois a gente só sobe para o site. Então o processo para o rádio é muito mais fácil, porque você não tem imagem. Isso a tecnologia também ajudou demais a gente. Porque você não tem imagem, no telefone mesmo você grava a ligação e você mata isso. E aí depois, você deu a informação primeiro, né? A gente fala que até uma nota, depois você produz a reportagem. Aí normalmente quem checou as informações, que deu a nota, aí a pessoa produz uma reportagem para o dia seguinte, que é com mais detalhes, enfim. Outra coisa legal de falar e de enfatizar é porque assim, a gente vive num mundo cíclico, né? Se a gente pegar o passado, o rádio era absurdo, potente. Quando a TV começou a ganhar força, se falava pouco de rádio. Hoje a gente vê se falar um pouco mais de rádio novamente. Como que a Carol enxerga a importância do rádio versus o alcance do rádio comparado, por exemplo, a uma TV, a algum outro canal de divulgação? Eu acho que é justamente pelo avanço da tecnologia que o rádio nunca vai acabar. Quando a gente mudou para Rio Preto, eu não era daqui, né? Eu era de Sorocaba e a gente mudou para cá quando meu pai quis instalar a CBN aqui. Falei, pai, o rádio vai acabar. Aí meu pai falou, o rádio nunca vai acabar. Aí eu falei, tá, beleza, né? Eu tinha 16, 17 anos na época. Aí entrei na faculdade, primeira aula que eu tive, rádio. A professora, a primeira coisa que ela falou, o rádio nunca vai acabar. O rádio é centenário e ele nunca vai acabar. Eu falei, tá, mas por que o rádio nunca vai acabar? Porque é justamente o que eu te falei, o rádio ele consegue estar em tudo. Eu consigo transformar o rádio em tudo. Eu consigo transformar o rádio na internet, na TV, a CBN, por exemplo, tá na Globoplay, entendeu? Então é uma TV também, né? Porque hoje em dia pouco a gente liga a televisão no controle, tá tudo no celular. Então o rádio ele consegue se infiltrar em todos os meios e ainda tá num meio tão tradicional que é o rádio. Então, conforme o tempo vai passando, o trânsito vai aumentando, as pessoas vão ficando cada vez mais dentro dos carros. E às vezes você não quer ouvir música, você quer se informar. E aí você coloca no rádio e você fica informado. E esse alcance, essa briga por sinal, por espaço, como funciona isso, por exemplo, no rádio? A gente sabe que o rádio trabalha com ondas, que ele tem um limite de alcance. Como que é feito esse mapeamento, por exemplo, no caso da CBN aqui em Rio Preto? Olha, Zé, eu vou confessar para você que eu não sei tão bem sobre essa parte. Isso é mais com o Carlos Albertini, o meu pai também sabia bastante sobre isso, mas assim, eu sei que precisa estar num ponto bom, por exemplo, a rádio futuramente, muito em breve, se Deus quiser, vai melhorar a frequência, porque quando a antena fica no meio de muitos prédios, que a gente tem muitos prédios aqui, então o sinal ele é mais dificultoso para chegar por conta desses prédios que barram o sinal. Então, quando ele está num meio bom, num ponto bom, esse sinal chega mais claro para essas pessoas e você precisa aumentar a potência da frequência. Isso é uma coisa que até se pensa, né? Tem que se pensar, por exemplo, em questão de alcance, como você falou. Sim. As pessoas cada vez mais estão dentro de carros. Sim. Mesmo que seja Uber, eles estão dentro de carros. Sim. E você tem que pensar nisso porque a informação ela tem que chegar em qualquer lugar. Ela tem que chegar o mais longe possível.
E você hoje acredita que o rádio ele tem possibilidade de crescimento, mesmo com o avanço da tecnologia? Com certeza. Com certeza. Eu acho que, na verdade, nunca vai parar de crescer. Mesmo a gente falando do rádio antigo, que você pega lá e que a galera fala, puta, rádio, só voz. Aí agora a gente tem TV, pra que eu quero um rádio? E você enxerga que o rádio ele vai se expandir sim. Vai. Ó, pra você ter um exemplo claro, hoje os podcasts, aqui em vídeo, eles são jogados em plataformas de música porque as pessoas estão no ônibus. Coloca o fone, ela não quer ver nada, ela só quer ouvir. E aí você consegue comunicar só ouvindo. E eu acho que a magia do rádio tá nisso, né? Você conseguir fazer o outro que está te ouvindo imaginar determinada situação e prender a pessoa no que você tá falando. Então eu acho que só vai crescer, eu acho que só tende a crescer. É legal porque eu, por exemplo, corro ouvindo podcast, eu não corro ouvindo música. Então, e muita gente tá nessa onda. E, por exemplo, lá na rádio, né, na CBN, é um podcast de 3 horas, querendo ou não. Você fala de diversos assuntos. Então, por exemplo, Café com Zé é um quadro da CBN. Então, a gente fala sobre liderança agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre um assunto de Rio Preto. Daqui a pouco, você entra com uma notícia de Rio Preto. Depois, você vem e fala sobre outro assunto, por exemplo, de saúde, alguma doença, ou de como prevenir uma doença. Depois, você fala de diversos assuntos de um show que vai acontecer. Então você mescla um podcast com notícia da sua cidade. Não é incrível? Hoje, como a Carol, como além de âncora, por exemplo, do programa, você tem uma responsabilidade de alavancar também essa rádio, claro que dentro da sua expertise, do seu setor, mas você participa de muitas decisões da rádio. Como que é essa história aí? Continuação desse legado? Difícil confessar pra você, porque ninguém te ensina isso, né? Ninguém te dá um manual, ó, você tem que fazer dessa forma. Não tem também um manual. Não tem uma fórmula mágica. Então, é no feeling do que eu sei, do que eu aprendi. Mas ainda bem que hoje tem muita gente competente na rádio, que veste a camisa de fato. Então, toda decisão, que lógico, às vezes a gente precisa tomar decisão sem avisar. Tem que ser instantâneo. Tem que ser instantâneo. E é no feeling mesmo, de pensar o que é melhor para a rádio, sempre pensando no melhor, sempre pensando em como agradar o nosso público, que é o nosso ouvinte. Então, tudo que a gente faz é pensando no ouvinte, 100% pensando no ouvinte. Além da rádio, a Carol é jornalista 24 horas por dia? 24 horas por dia. Tá sempre antenado? Tem que estar. Não tem jeito. E isso vale para todos os meus amigos também, por exemplo. Aconteceu alguma coisa, eles me perguntam. Eu tô até com cargo de policial e não sei, viu, Zé? Mas esses amigos também ajudam com a fonte, né? Exatamente, porque muitas vezes chega informação através deles. Mas é 24 horas, não tem tempo, não tem hora. O jornalismo, ele é 24 horas. Sua mãe participa lá da rádio hoje, acaba estando mais com você? Participa. Minha irmã também tá com a gente, né? Minha irmã, ela faz a parte das redes sociais, minha mãe é mais no administrativo e eu com o jornalismo. Família. Para quem tá ouvindo a gente e não sabe, a Carol ela é filha do Deva Pascovitch. Deva Pascovitch. Quem é que se lembra, por exemplo, do time da Chapecoense? É isso, né? Isso. Aquele time famoso que fez história, chegou na final da Copa Sul-Americana. Isso. Aquele time que conquistou o coração de todo mundo. Eu digo que aquele, acho que foi, desde que eu me conheço por gente, aquele foi o único time que ele uniu o palmeirense, o corintiano, o flamenguista, o vascaíno. Foi. Ele conseguiu criar um impacto. E seu pai estava naquele voo? Ele estava. Me conta como é que foi essa história. Meu pai, Quem era seu pai primeiro? Vai. Meu pai é um narrador. O meu TCC, inclusive, foi sobre a história do meu pai. Sério? É. Então tá fácil explicar aqui agora. Agora vai ser fácil. Eu escrevi um livro sobre a história dele. O meu pai, ele é de um distrito de Monte Aprazível. Monte Aprazível que já é um ovo, então você imagina um distrito de Monte Aprazível, Engenheiro Balduino. E ele sempre fissurado por esportes. Uma vez ele entrou numa rádio, viu todos aqueles botões, né, que você vê hoje, mas imagina aquilo antigamente. Deve ser pelo menos 3 vezes o tamanho. Exatamente. Se apaixonou por aquilo. E meu pai sempre foi muito fuçado. Assim,
Às vezes as pessoas tentam me comparar com ele e falam, gente, pelo amor de Deus, nem tenta. Meu pai era fora da curva, meu pai era acima da média de verdade. Você era pouco junta dele, né? Pelo que você fala. Ele era assim, era fora da curva. Meu você pai era colada nele. Nossa família sempre foi muito unida. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, assim, Forte. muito unidos, graças a Deus. E aí, ele uma vez deu uma louca nele, ele quis ir para Portland para cobrir um campeonato de basquete. Isso ele já trabalhava na rádio? Trabalhava na rádio, mas assim, ele foi na pura loucura, assim, para Portland. Conseguiu, narrou esses jogos de basquete, as pessoas se encantaram com ele, se encantaram. E ele começou a jornada dele a partir desse momento, narrando basquete. E aí ele foi para grandes emissoras, trabalhou no Sport TV, chegou na CBN, foi demitido da CBN em 2000 e... A gente tinha acabado de se mudar para Rio Preto. 2015. Eu me mudei para Rio Preto no início de 2015 e ele foi demitido no final desse mesmo ano. E aí ele voltou para a TV. Não era algo que ele sonhava, ele gostava muito do rádio. Mas lógico que na TV ele teria uma visibilidade muito maior. E paralelo à TV, ele também estava cuidando da rádio daqui. Então ele estava assim, 2016, que foi o ano que ele faleceu, eu mal vi meu pai. Porque ele trabalhava demais. Quando ele não estava trabalhando na Fox, ele estava trabalhando muito aqui. E ele trabalhou na Fox? Na Fox, isso. E aí ele se engajou demais, né, na ascensão que a Chapecoense estava tendo. E viralizou até uma narração dele, quando ele narra a defesa do goleiro Danilo, que também faleceu no acidente. E aí ele... o time criou um amor por ele e ele criou um amor pelo time também. Meu pai, ele era santista roxo. Essa era a próxima pergunta. Qual era o time que teu pai torcia? Não, ele era santista roxo, só que ele se apaixonou pela Chapecoense também. E eles deram camiseta, tanto é que a foto do Facebook dele até hoje, né, é uma foto da camiseta da Chapecoense e ele estava muito engajado, porque a Fox estava muito engajada, e ele se engajou muito também, e o time abraçou muito ele também, né? Acho que acreditaram que ele estava dando sorte. E ele foi junto nesse voo. E aí, a partir disso, nossa vida mudou para sempre, né, Zé? Mudou para sempre. Por mais que seja um assunto delicado, vocês sempre dão a notícia, como foi receber a notícia? Deus me livre, não gosto nem de pensar nesse dia, foi tenebroso, assim, é um dia que eu me lembro de poucas coisas, né? Minha mãe me acordou, a gente não sabia, não estava entendendo o que estava acontecendo. E nem tinha muita informação também. Não, né? A gente demorou mais de 12 horas pra gente ter a confirmação que meu pai tinha morrido de fato. Que até o último segundo a gente acreditou, porque tinham pessoas sobreviventes, né? Sobreviveram 3 ou 4? Acho que foram três jogadores, um jornalista e também tinha o pessoal da tripulação. Acho que foram 7 pessoas no total que sobreviveram, se não me engano. Então a gente acreditou muito. E nisso as pessoas já estavam lá até me desejando os pêsames. E eu estava acreditando até o final. Então foi um dia muito doloroso, né? Foram assim... horas muito dolorosas até a confirmação. Foi uma semana até o corpo dele chegar aqui. Então foi um período assim muito complicado, mas o dia assim a semana, né? A semana assim foi uma semana que a minha mente ela apagou. Vem flashes na minha cabeça e são flashes assim terríveis. Foi uma semana, a pior semana da minha vida. Eu acho que é assim que eu poderia descrever. Hoje eu falo do meu pai sem chorar. Não choro. Na verdade, se você me ver falando do meu pai, você vai me ver falando com um sorriso no rosto. Porque eu acredito que era para ser, era a hora dele. Meu pai, ele teve muito problema com câncer. Ele teve 2 cânceres. Sério? Ele quase morreu várias vezes por conta do câncer. Em 2006... ele ia cobrir a primeira Copa dele, na Alemanha, e ele descobriu 2 cânceres de uma vez. Ele ficou internado, ficou em coma. Eu era muito novinha, em 2006 eu tinha 8 anos. Minha mãe, que viveu muito mais isso com ele, ficou em coma por mais de 20 dias. Esse câncer voltou 2 vezes no fígado, então meu pai era um sobrevivente, essa é a realidade.
E a gente acredita que era para ser, todo mundo tem a sua hora, né? Infelizmente era a hora dele, mas assim, é muito doloroso a saudade, porque hoje na posição que eu tô, às vezes a única coisa que eu queria... Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. Pegar o telefone e ligar, pelo amor de Deus. A minha mãe, coitada, minha mãe e meu namorado, eles são os que mais me socorrem, né? Quando algo dá errado, no puro desespero. Só que o conselho deles pode ser maravilhoso, é tudo na minha vida. Só que o meu pai sabia. O que ele faria? Meu pai, ele sabia. Ele, como eu disse, ele era fora da curva, era um ponto fora da curva. Mas ele deixou um legado muito forte, né? Graças a Deus. E o que representa toda essa trajetória, por mais dolorosa que seja, óbvio, ninguém fala de perda com um sorriso no rosto, no sentido de felicidade pelo que aconteceu, mas o que ele representa, todos os ensinamentos, até a questão da continuidade, porque eu tenho certeza que querendo a Carol assumir isso, a Carol querer perdurar essa rádio, melhorar, evoluir, também passa pelo teu pai, passa por essas vivências. Como que é isso? Zé, é sensacional. E assim, isso vem de mim, que sou filha, acho que é natural. Só que quem entra na rádio, tipo, as pessoas que estão na rádio, também acreditam e seguem o legado do meu pai. E essas pessoas nem conheceram o meu pai. Compram a ideia. Compram a ideia. Isso eu acho, assim, fantástico. Não existe nada mais fantástico do que isso. Assim, da minha parte é uma obrigação. Não tô fazendo mais que minha obrigação seguindo o legado dele. Tá bom. Mas agora, as pessoas que estão ali e que compram, que fazem por ele também, isso pra mim não tem preço. Vocês pensou em desistir da rádio? Não. Nem na semana mais turbulenta? Às vezes dá umas loucas, né? Mas no final das contas, aquilo se tornou minha paixão. Não era. Confesso pra você que eu não nasci com essa paixão, né? Quando a rádio nasceu, não tinha essa paixão louca, até porque eu não queria me mudar para Rio Preto. Nem gostava de Rio Preto? Eu gostava para visitar, porque eu sempre vim por conta da minha família. Mas pensar em morar aqui me causou noites de choro. Sua família é daqui e você nasceu em Sorocaba? Não, eu nasci em Palmeira do Oeste, é uma cidade aqui perto, né? Mas a minha família, minhas tias, enfim, meus tios, eram de Monte Aprazível e moraram em Rio Preto a vida toda, né? E o sonho do meu pai era vir para cá. Porque é ele e mais 3 irmãos. 2 meninas e 2 meninos. E eles sempre foram muito próximos. A família do meu pai é muito grudada. Eu tenho primos também. Então o sonho do meu pai era vir para Rio Preto. Mas a gente morava em Sorocaba porque ele trabalhava em São Paulo. E aí, para não morar na capital, né, que é aquela loucura... Sorocaba e São Paulo é muito pertinho, era 1 horinha. Então, a gente morava em Sorocaba, que era uma cidade muito tranquila, maravilhosa. Então, é uma cidade muito limpa. E é maravilhosa. Eu amo Sorocaba, diga-se de passagem, é a cidade que tem meu coração. Apesar de eu não ter nascido lá, é a cidade do meu coração, assim. Eu amo Rio Preto, não troco Rio Preto mais. Só que Sorocaba tem seu valor. E como foi a rádio pós-Deva? Difícil. Difícil porque ele era a cabeça pensante, né? Ele era a cabeça pensante. Teve que reconstruir tudo. A gente, graças a Deus, tem o Carlão, o famoso Carlão, Carlos Albertini, que estava com o meu pai desde sempre, né? Desde que meu pai começou aqui em Rio Preto, ele estava junto. Então, ele que ajudou a seguir. As pessoas que estavam na rádio quando meu pai faleceu... Rodrigo, Josi, Rafa, Madê, que veio depois também. Essas pessoas ajudaram a erguer. E minha mãe. Minha mãe, a bichinha... Segurou a peteca. Segurou a peteca. Eu não teria conseguido. Eu não consegui, na verdade. Mas você não tinha nem idade, criatura. Eu também não... Mas eu não ia conseguir de jeito nenhum. Minha mãe, filho, ela continuou e ela persistiu e dificuldade vindo e ela matando no peito. O que você enxerga num futuro de médio prazo para essa rádio? Sucesso, muito sucesso. Quero que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis. Eu sei que a gente já tem um público muito bacana.
Quando você me perguntou se o rádio não iria acabar, para você ter ideia, a gente tem muito ouvinte, assim, isso que é muito legal, sabe, Zé? A gente vê as pessoas falando, nossa, ouvi você na rádio. É verdade. Nossa, ouvi tua matéria. Então, acho que expandir esse número de pessoas que ouvem nosso conteúdo, porque a gente faz um conteúdo muito suado, é um conteúdo muito sério, sabe? É uma notícia que ela é verificada muitas vezes, é um conteúdo... É a verdade mesmo. É um conteúdo muito bom. E eu falo isso de verdade mesmo, de coração cheio, e encho a boca para falar mesmo, porque a nossa equipe faz de tudo e a gente tem uma equipe muito boa. O que é mais difícil no jornalismo lá dentro, de rádio? Vou falar a real. Tem dia que não acontece nada nessa cidade. Aí é difícil você achar, porque você tem que noticiar, porque a vida não para, né? Às vezes não acontece nada, e às vezes você precisa achar coisa para falar e achar coisa relevante para falar. Então, nesses dias que não tem muita coisa, confesso para você que são os dias mais difíceis. A maior dificuldade é essa. Quando acontece também, vira no girar. Não sabe nem pra onde Mas vai eu cada um. gosto. Eu confesso que eu gosto. Hoje vocês são um time de quantas pessoas? Uma parte de jornalismo, 4, 5, 6. E quais são os pilares que essa rádio tem hoje, por exemplo, de valores, que com certeza muitos vêm do teu pai? O que é hoje o fundamental para a CBN Grandes Lagos aqui? A veracidade, né? A veracidade vem em primeiro lugar. O companheirismo e é uma família. É uma família. A CBN sempre foi família. Não é uma empresa convencional. A CBN sempre foi família. Acho que esse é o grande diferencial. A gente enxerga lá também que vocês dão voz para muitas pessoas, né? A CBN Grandes Lagos é uma rádio, ela é muito parceira, né? Porque a gente percebe que, claro, óbvio que vocês precisam entregar notícia, entregar relevância, mas também vocês dão voz a muitos talentos lá, né? Sim. Isso é base lá? Sempre foi? Sim, sim. A gente sempre gosta de ouvir todo mundo. E quanto mais conteúdo para nós, melhor. Porque a gente, lógico, tem o nosso critério. A gente não vai colocar qualquer pessoa para falar. Mas a gente sempre traz pessoas muito boas. Porque a gente quer que o seu conteúdo, por exemplo, chegue ao maior número de pessoas. Porque se você tá ganhando, a gente também tá ganhando, entendeu? Dentro desse, vamos falar assim, do nosso cenário atual, país, nosso cenário Brasil, como que você enxerga o jornalismo? Essencial. Mas e como que ele é visto? Você vê que a gente tem uma valorização? Esse é o ponto. As pessoas não vivem sem o jornalismo, não vivem. Você não consegue ficar sem receber informação, seja do que for, você não consegue. Verdade. Tenta, você não vai conseguir. Só que é uma profissão muito desvalorizada, é uma profissão que hoje em dia, a política acho que fez muito disso. Você pode falar, essa parede é verde. Alguém vai vir falar que você é de direita ou que você é de esquerda, então só que a pessoa tá ali ouvindo, mas ela vai querer te criticar. Eu acho que é aí que mora a desvalorização, sabe? As pessoas não percebem que a gente só tá passando a informação. A parede é verde. E aí, eu acho que essa não é nem de um lado nem de outro, viu? Pulverização De ambos os lados, eu acho que as pessoas só querem apontar o dedo, mas o jornalismo hoje é essencial. Tenta você ficar um dia sem consumir informação. Não, e o jornalismo ele é importante até para a tomada de decisão dentro das empresas. Exatamente. Porque se você noticia que está acontecendo não só coisas ruins, mas economicamente falando, ou em questões de estrutura, tecnologia, isso também ajuda na tomada de decisão dos negócios, das empresas, para que rumo que eu vou? Exato. Para onde eu vou seguir? O que me diz respeito, o que não me diz respeito? Então isso eu vejo como importância. E eu digo, é muito louco porque assim, ó, eu quando eu era moleque, eu fazia parte de um grupo de oração de jovens. E aí, lá atrás, nesse programa, nesse grupo de oração, a gente inventou de ter um programa de rádio. E aí, lá atrás, com 14 anos, a gente, 15, sei lá, a gente fazia parte de um programa que tinha uma conexão, acho que era Conexão Rural, o nome do programa, e a gente chegou a fazer na rádio. Então era muito legal isso. E desde aquela época eu consumo rádio. Entende? O rádio está presente, não tem como. Eu sei que todos os
carros hoje em dia têm equipamentos de multimídia, dos mais modernos possíveis, mas uma hora você quer ouvir informação. E eu acho que as pessoas deviam consumir mais informação para não serem tão ignorantes, inclusive. Eu acho que a gente devia deixar, às vezes, o conteúdo fútil de lado. A internet tem muita coisa fútil. Acho que que as pessoas dessem mais atenção para a informação, a gente teria pessoas menos ignorantes. Porque cada vez parece que as pessoas estão obcecadas, focando no que elas querem enxergar. Você falou um negócio legal aí, cara, sobre a questão da gente ver ignorância. Por mais que a gente tenha informações, as pessoas hoje elas são analfabetas de informação. Analfabetas de informação. Porque as pessoas só querem ouvir o que lhes agrada. Entendeu? Então, por exemplo, um exemplo aqui do TikTok. Você vê um conteúdo sobre xícara, vai aparecer 55 vídeos sobre xícara. E a pessoa fica presa naquela bolha. E porque ela vai ver só o que ela quer ver. E quando você expande isso para uma rádio, não, você vai ouvir de tudo. Você vai ouvir de tudo e você vai ficar bem informado sobre tudo. E acho que as pessoas perderam isso de quererem ficar bem informadas sobre tudo. Elas só querem saber do que elas querem saber. Elas não querem saber mais de tudo. Por isso que viraram pessoas tão ignorantes. A gente vê tanto gente ignorante. Você acha que isso se deve à tecnologia, ao avanço da tecnologia? Porque a gente, teoricamente, a gente nunca teve tão fácil a informação, Carol. Nunca teve tão fácil. Se você falar pra mim, Zé, cara, lançou uma lapiseira nova. Se eu entrar hoje na internet, tá, lapiseira nova da marca X, eu vou ter acesso, eu vou estar PhD no negócio. E ao mesmo tempo que a gente tem esse acesso tão rápido, eu tenho tão pouco conteúdo consumido mesmo. Tipo, informação e aprendizado. Você acredita que a tecnologia tem aspecto nisso? Por exemplo, quando você fez faculdade, como que era a tecnologia na época da faculdade da Carol? Já era, lógico, não era como é agora, né? Eu acho que essa questão de vídeos rápidos, né? TikTok, Reels, eu acho que piorou muito que a gente tem preguiça de ver a informação. Então, esse é um ponto negativo da tecnologia. As pessoas querem só ver, por exemplo, o título e o subtítulo de uma matéria. Então, essa é a parte ruim da tecnologia. Só que eu não sei se eu atribuiria isso à tecnologia, não, Zé. Eu acho que as pessoas estão preguiçosas, as pessoas não querem saber. Eu acho que estão muito alienadas. Lógico, tem uma culpa, sim, da tecnologia, mas é uma alienação que vai além disso. Falando de tecnologia, você acha que a inteligência artificial pode impactar muito no rádio? Acho que sim. Acho que sim. Talvez até mais nas rádios musicais, por exemplo, tem tecnologias que elas falam, por exemplo, agora a gente vai tocar uma música de Marília Mendonça. E a voz não é de uma pessoa, é de uma inteligência artificial. E a inteligência artificial faz a entonação, a voz, o sotaque que você quiser. Então, assim, pode dominar. Só que a parte do jornalismo eu acho difícil. Eu sei que tem muitos jornais que utilizam de chat GPT, enfim. Mas a informação real mesmo, você só vai conseguir na ligação, no tete-a-tete. Então, acho que não substituiria, sabe? Essas questões de música, por exemplo, você citou que a gente saiu das eleições municipais agora. 99% dos jingles são inteligência artificial. Olha isso. Não, vai dominar. A parte musical, acho que vai dominar. Só que o jornalismo, eu acho que ainda não. Acredito, eu espero que ainda não. Porque o bom jornalismo, né? As boas emissoras prezam sempre por pessoas. A gente precisa disso. Qual que é o maior legado que teu pai deixou pra você? Fazer tudo com amor? Não sei. Acho que sim, acho que fazer tudo com amor, dar o melhor no que você se propor a fazer o melhor do que você está fazendo. Sempre sair da caixinha. Meu pai saía muito da caixinha. Viajava na mão. Cara, você não tem noção, Zé. Era demais, assim. Acho que eu sempre tento pensar com a cabeça dele, mas é difícil. Ele era um sonhador. Era demais. E, tipo, assim, eu fico feliz que ele conseguiu realizar o grande sonho da vida dele, que era ter uma rádio de notícias. Era o grande sonho da vida dele. Eu ouço o meu pai falar disso desde que eu me entendo por gente. Então, ele realizou o grande sonho dele, mas tinham muitos outros. O meu pai, ele tinha muitas ideias. Acho que isso eu não vou chegar. Às vezes eu tenho umas ideias mirabolantes, mas eu nem penso em tirar elas do papel. Meu pai, ele tentava tirar do papel. Meu pai era fora da curva. No começo do podcast, você falou que você se cobra muito. Por que você acha que você se cobra muito assim? Pela pressão do seu pai, pelo universo que você foi criada? Eu detesto que as pessoas tentem me comparar ao meu pai, primeiramente.
Meu nome é Carolina Pasqualon, né? Que é meu sobrenome de fato. E aí eu até adotei ao Pascovitch, que era do meu pai, né? Que ele criou o Pascovitch há muitos anos para ficar bom num jingle, enfim. E aí eu falei, meu Deus, eu vou adotar o Pascovitch, as pessoas vão me cobrar mais ainda, porque sendo Carol Pasqualon, eu me desvinculo um pouco disso, mas eu sempre vou ser filha do meu pai. Então, adotei o Pascovitch, a insistência do pessoal que trabalha comigo, e hoje não me vejo sem o Pascovitch. Mas eu não gosto que me comparem assim com ele, porque somos pessoas diferentes, o meu pai sempre vai ser o meu pai. É diferente. É diferente, entendeu? Eu não tenho a mesma expertise dele, e eu acho que é por isso que eu sempre me cobrei muito, mas também porque eu sempre gosto de ver coisas bem feitas. Então eu quero entregar coisas bem feitas também para quem Você é detalhista? Um pouco. Um pouquinho. Eu sempre gosto de entregar coisas bem feitas para quem tá nos acompanhando, porque eu acho que as pessoas merecem isso, né? Eu gosto de ouvir coisas boas, eu gosto de ver coisas boas, eu gosto de gente que fala bem, então eu tento entregar ao máximo isso. Se a Carol pudesse dar uma mensagem, deixar uma mensagem para todo mundo, e essa mensagem ela pudesse ser reproduzida no rádio, na TV, no YouTube, na Times Square, dentro de avião, dentro de ônibus, dentro, sei lá, em qualquer lugar do mundo que pudesse ter a oportunidade de ser reproduzida, que essa mensagem chegasse a todo mundo. Qual seria a mensagem da Carol Pascovitch? Pode ser uma frase meio clichê? A hora que você quiser. É inclusive a biografia do meu Instagram, porque eu gosto muito dessa frase. Tenha coragem e seja gentil. Eu acho que são 4 palavras, né? Que definem muito. Você ter coragem para tudo que você for fazer. Tenha coragem. Se tiver medo, vai com medo mesmo. E gentileza. Porque se você não for gentil, você não chega nem na esquina. Então eu acho que se você une essas 2 coisas, você vai muito longe. Essa frase não é clichê não, é uma puta mensagem. Eu gosto dela, eu gosto bastante. Vi uma vez, mas eu vi nessas frases clichês de Facebook, só que eu gostei tanto dela que eu... Mas ela é muito forte. Eu gosto bastante Ninguém dela. disse ela nada ainda desse tipo. Então, exclusivo. Não disse, né? Pelo menos eu não me lembro em 40 e poucos episódios. Carol, eu te agradeço pelo tempo. Eu que agradeço. Eu te agradeço pelo bate-papo, eu te agradeço por essa história. Você tem uma história muito forte, muito legal. E não é questão de comparação, não. Eu acho que tem uma diferença aí nessa palavra. Eu vejo a Carol não se comparando ao seu pai. Eu vejo a Carol se inspirando no seu pai. Então tá aí, talvez seja a maior diferença. E eu tenho certeza que de onde ele estiver, vocês estão continuando o legado dele, não por ele, mas porque vocês se apaixonaram por isso. Sim. E talvez esse seja o maior legado que ele deixou e seja o maior sonho dele. Não simplesmente uma rádio de notícias, mas poder saber que pessoas que estiveram com ele, cresceram com ele, da família dele, do mesmo sangue dele, aprenderam a se apaixonar por isso. Aprenderam a amar a notícia, a veracidade, a verdade, a querer contribuir com isso. Então eu vejo que esse, com certeza, é a maior realização dele, de onde ele estiver. E o que eu posso falar pra você é, cara, não para, continua, você tem, saiu das fraldas faz pouco tempo, viu? Deixou de beber leite faz pouco tempo. Continua, muitas coisas vão acontecer, muita tecnologia vai chegar, Sim. Muitas coisas vão mudar, mas vocês têm um caminho muito legal pela frente, uma história muito forte, e esse legado ele pode ser continuado, ele pode ser duradouro e trazer muita informação, muita verdade, informação, e trazer essas pessoas para a realidade. Deixar as pessoas menos analfabetas, né? Exatamente. Nem penso em parar, Zé. Realmente se tornou uma paixão muito grande, assim, fora do que eu imaginava. Nunca passou pela minha cabeça, apesar de viver rádio, nunca passou pela minha cabeça, mas se tornou uma paixão muito grande. Não foi amor à primeira vista, foi um amor construído. E esse é o melhor amor. Exatamente, porque a gente aprende a amar. A gente aprende a amar, e eu aprendi a amar de fato, mas hoje eu não largo de jeito nenhum. E eu agradeço muito pela oportunidade, eu gostei muito de estar aqui. Obrigado, viu?
Espero que tenha feito sentido com você. É uma história que tem muita verdade, que tem muita amor. E eu espero que vocês tirem o insight disso e que possa transformar não só a vida profissional, mas também a vida pessoal de vocês. Vocês sabem que adversidades vêm e vão, mas quando a gente tem amor no que faz, acredita, e as coisas vão acontecendo. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo Café com Zé. Valeu!